Temos fontes bem detalhadas sobre os novos impostos e, um ponto-chave, como a fiscalização deve, assim, aumentar bastante a partir de 2026. A ideia é entender o que muda mesmo, né? Para proprietários e inquilinos. Exato. Vamos analisar o impacto, sabe? Tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. E não só no aluguel tradicional, mas também naquele de curta temporada, tipo Airbnb. E como o governo, bem, planeja usar a tecnologia para diminuir a sonegação. Ok, vamos lá então. A grande novidade, pelo que entendi, é a chegada do tal do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Ele vem para somar com o imposto de renda que já existe, certo? Nos aluguéis. Correto. O IVA, que na verdade é a soma da CBS federal e do IBS dos estados e municípios, tem uma alíquota padrão que o pessoal estima em 28%, mas olha, para aluguéis residenciais ou comerciais, os tradicionais, vai ter um redutor forte de 70%. Isso joga a alíquota efetiva do IVA para 8,4%. E isso, claro, soma com o imposto de renda, que para a pessoa física pode chegar até 27,5%, dependendo da faixa. Opa, peraí. Somando os dois, 27,5% mais 8,4%, a carga pode chegar perto de 36% para a pessoa física que está lá no topo da tabela. Parece bem pesado, né? O número assusta um pouco, mas a reforma trouxe uma isenção bem importante, viu? Pessoas físicas que recebem até R$240 mil por ano de aluguéis e, atenção, vindos de até 3 imóveis ficam totalmente isentas desse novo IVA. E um detalhe bom, esse limite de 240 mil vai ser corrigido pela inflação, pelo IPCA. Ah, entendi a isenção. Isso alivia para muita gente, imagino. Mas a conversa deve mudar bastante para plataformas como o Airbnb, né? Que acabam competindo com a hotelaria. Como fica isso? Muda sim, e bastante. Teve pressão do setor hoteleiro e o tratamento ficou mais duro. O redutor do IVA é bem menor, só 40%. Então a alíquota efetiva do IVA para esses casos sobe para 16,8%. Aí pensa. Para a pessoa física alugando por temporada, soma esses 16,8% aos 27,5% do imposto de renda. A carga total pode bater nos 44,3%. É muita coisa. Uau! 44,3%? É quase metade da receita indo embora só em imposto, caramba! Isso desincentiva demais o locador pessoa física nesse modelo de temporada, né? Talvez empurre isso mais para empresas. E como fica para pessoa jurídica, para PJ, nessa modalidade? Para PJ melhora um pouco sim. Se uma empresa opera aluguéis de curta temporada, a carga total, considerando IRPJ, CSLL e mais o IVA de 16,8%, deve ficar ali entre 24,56% e 26,76%. Ainda um aumento em relação ao cenário pré-reforma, mas, comparado com os 44% da pessoa física, é bem mais vantajoso operar como PJ nesse caso específico. Ok, entendi a parte dos impostos. Mas as fontes que a gente viu batem muito na tecla da fiscalização também, né? Parece que aquela coisa meio informal, o acordo de cavalheiros, para não declarar, vai ficar bem mais arriscado. Como isso funcionaria? Exatamente. É o outro pilar da mudança. O governo aposta pesado em tecnologia para fechar o cerco. A chave é o tal do CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Pensa nele como um RG único para cada imóvel no país. E esse CIB vai ser integrado ao SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. A ideia é ter tudo unificado nacionalmente até 2026. Aí o cruzamento de dados fica automático. O inquilino vai lá e informa onde mora na declaração de imposto de renda dele. A Receita pega essa informação, olha no CIB de quem é aquele imóvel. Se o morador declarado não é o dono e o proprietário não declarou aquele aluguel, pronto, acende um alerta. Ambos podem ser chamados para se explicar. E as multas não são brincadeira. Para o inquilino, pode ser 20% sobre o valor não informado. Para o locador, por sonegação, a multa de ofício é de 75% sobre o imposto devido, mais juros Selic, e podem investigar os últimos 5 anos. A era da informalidade parece que está com os dias contados mesmo. Nossa, pesado! E as fontes comparam bastante, né? Pessoa física versus pessoa jurídica, tipo uma holding imobiliária. Mesmo com a reforma aumentando um pouco a carga para PJ também,
essa estrutura de holding continua valendo a pena? Olha, na maioria dos casos, parece que sim. Uma das fontes traz até um exemplo numérico, né? Com uns R$300 mil por ano de aluguel. Antes da reforma, uma PJ no lucro presumido, que é um regime comum para isso, pagaria algo em torno de R$20 mil de impostos federais. Pós-reforma, com o IVA de 8,4% entrando no lugar do PIS/COFINS, essa conta iria para uns 28 mil. Aumenta, mas ainda é bem menos que a pessoa física pagaria. Especialmente se essa pessoa física não for isenta do IVA e tiver que somar o imposto de renda com aqueles 8,4%. Aí a diferença fica gritante. Faz sentido. E tem outra vantagem para a PJ, que é o princípio da não cumulatividade do IVA. De forma simples, o imposto pago em despesas ligadas à atividade, tipo taxa de plataforma, comissão de imobiliária, até uma reforma, pode gerar crédito para abater o IVA que a empresa tem que pagar sobre o aluguel. Isso tende a beneficiar mais as PJs, aliviando a carga final delas. A pessoa física isenta do IVA não tem esse mecanismo. Entendi. Então, juntando as peças, qual o impacto que a gente pode esperar no mercado de aluguéis como um todo? Olha, provavelmente a gente vai ver um aumento nos custos para os proprietários que não são isentos e principalmente para os que trabalham com temporada. É difícil imaginar que esse custo extra não seja repassado, pelo menos em parte, para os valores dos aluguéis, né? Isso pode pressionar os preços para cima. Ao mesmo tempo, a margem de lucro do investidor de imóvel para renda pode diminuir. Talvez isso leve alguns a considerarem mais outras opções, como fundos imobiliários, os FIIs, que têm a vantagem da isenção de IR nos rendimentos para a pessoa física. O mercado vai ter que se adaptar, né? Vai exigir mais planejamento tributário, talvez uma profissionalização maior por parte dos proprietários. Certo. Então, resumindo o cenário que está se desenhando. Temos o IVA chegando nos aluguéis com aquela isenção importante para a PJ até certo limite, certo? Uma fiscalização muito, mas muito mais potente vindo aí com o CIB e o Sinter. E a estrutura de PJ como holding parecendo ainda vantajosa para muitos, mesmo com o aumento geral de imposto. É isso. Exatamente. A isenção para pequenos locadores PJ é um ponto crucial para aliviar o impacto social. Mas para quem está acima disso ou no aluguel de temporada, a coisa muda. A informalidade, que sempre existiu muito nesse mercado, fica extremamente arriscada. A não cumulatividade do IVA, esses créditos que eu mencionei, é uma esperança de alívio, especialmente para a PJ. Mas o impacto real disso a gente só vai saber quando a regulamentação detalhada sair. Perfeito. Fica então a reflexão, né? Com a fiscalização apertando tanto e os custos subindo, será que essa reforma muda só os números, a carga tributária, ou ela pode alterar a própria forma como as pessoas encaram o investimento em imóvel para gerar renda aqui no Brasil? É algo para a gente acompanhar bem de perto nos próximos anos.